Culpa versus responsabilidade. Uma conversa extremamente necessária que a filosofia apresenta para nós. Esse é o tema da lição estoica de hoje em nosso estudo sobre estoicismo. Vem comigo. Segundo o estoicismo, a culpa é pior que uma prisão, ou no mínimo se assemelha a uma prisão. A culpa traz um peso para a nossa consciência e fere o nosso espírito. Mas dificilmente as pessoas assumem a culpa por aquilo que fazem. É muito mais fácil e confortável nós transferirmos a culpa para alguém. Um pai que foi alcoólatra muitas vezes justifica o comportamento que eu tenho hoje em função de um trauma adquirido. Eu sei o motivo, mas eu não me responsabilizo por mudar isso. Às vezes eu fui traído no casamento, traído em um relacionamento, adquiri um trauma. Isso faz com que eu tenha um comportamento disfuncional, em função de uma crença limitante que eu adquiri. E eu justifico os meus comportamentos, a minha ação ou a minha inação, ou seja, a falta de atitude, porque um dia alguém me feriu e tirou a minha autoconfiança. O estoicismo não admite esse tipo de comportamento. Ele chama isso de infantilidade ou baixa resiliência. Vamos ver o que Sêneca tem para nos dizer sobre isso na lição estoica de hoje. Ele diz assim: a paz de espírito consiste em sua maior parte em não fazer nada errado. Os desprovidos de autocontrole vivem vidas desorientadas e perturbadas. O que é ser desprovido de autocontrole? É você reagir, responder ao mundo de acordo com as circunstâncias que você foi provocado, de acordo com as pessoas que te machucaram, de acordo com o comportamento que as pessoas tiveram com você em dado momento da sua vida. E em função disso, você não tem mais domínio próprio, você fica refém de traumas. Não estou dizendo que é fácil e não estou dizendo que uma pessoa que não consegue reagir é uma pessoa fraca, mas é uma pessoa que muitas vezes não consegue admitir que não consegue reagir e está aceitando uma situação. A fraqueza está em aceitar a situação e não tomar nenhuma atitude para mudar. O texto traz como exemplo, a lição de hoje, a ideia de fugitivos, pessoas que vivem fugindo da justiça, fugindo do Estado durante muito tempo. Essas pessoas mudam o nome, cada hora mudam para um lugar diferente, vivem no anonimato, só que a culpa, o peso de consciência as persegue em qualquer lugar. E muitas dessas pessoas, o texto traz, acabam se entregando e preferem ficar na cadeia, assumindo a responsabilidade pelos seus atos, do que ficar em fuga e presos dentro da sua consciência. E o texto também diz que essa é uma das razões que muitas vezes uma criança ou um adolescente confessa algo para os pais. Ninguém sabia, o pai não sabia, mas a criança fica pensando, fica imaginando e fica falando: minha mãe não merece, o meu pai não merece. E o peso da culpa, o peso é tão grande que um dia ele vai lá e confessa para aliviar os ombros, aliviar a cabeça, aliviar o espírito. Porque a paz de espírito de verdade só pode ser sentida quando nós colocamos a cabeça no travesseiro com a consciência leve. Isso é liberdade. O estoicismo compreende que carregar a culpa é um estado contínuo de sofrimento. Pessoas que não conseguem se perdoar, pessoas que não conseguem ter autocompaixão e compreender que aquele ato foi feito em um momento que a pessoa não estava madura ou consciente o suficiente e que você não é mais aquela pessoa. O que você fez era o máximo que você pôde fazer, mesmo errando naquele momento. E olhando para aquela situação, trazendo para os dias de hoje, olhando o filme, depois que tudo aconteceu, o estoicismo nos aponta um caminho de transformação. E esse caminho é a responsabilidade. A culpa que eu tenho pelo que aconteceu, pelo que fizeram ou pelo que eu fiz, eu não consigo mais modificar. Mas a partir de hoje, eu posso assumir a responsabilidade pela minha mudança, pela minha paz de espírito e pela minha felicidade. E essa é a grande diferença de culpa e responsabilidade. Culpa, eu não mudo o que aconteceu. Responsabilidade, eu começo a agir agora para mudar com todas as minhas forças, com toda a minha maturidade do momento, com toda a minha consciência do agora. Portanto, todos nós temos uma escolha. Aqueles que não conseguem dar o passo rumo à responsabilidade ficarão presos ao ciclo de culpa e sofrimento. Segundo a cultura catolicista, muitas vezes uma das maneiras de um fiel se libertar da culpa é confessar.
Então, basta você se dirigir a um padre, que é um intermediário entre você e Deus, e confessar os seus pecados. Antigamente, não sei hoje, ele dava um exercício para você rezar algumas Ave Marias, Pai Nossos, terços, uma quantidade gigante. Não sei se continua assim porque eu não sou católico. Contudo, eu te pergunto, será que essa cultura herdada de culpa cristã, essa confissão ao padre, é o melhor caminho terapêutico para uma pessoa se libertar do passado e começar a se autorresponsabilizar pelo seu presente e pelo seu futuro? Eu tenho dúvidas, mas você decide. Se você ainda não deixou o seu like, deixe agora que eu irei te deixar um exercício muito profundo para você praticar. Qual a diferença de culpa e responsabilidade na sua vida? Faça a lista de coisas que só você sabe. Não precisa contar para ninguém que você se sente culpado. Faça a lista, traga para a consciência, registre isso no papel. Não fuja de si mesmo, liberte-se da sua prisão. Depois que você fizer essa lista, faça uma outra lista de ações concretas que você pode fazer para começar a se responsabilizar em mudar o que você está sentindo e pensando negativamente sobre algo que já foi. E a partir daí, você sairá dessa prisão e começará a caminhar de maneira mais leve. É isso que eu desejo para você. Ninguém merece carregar sofrimento e culpa. Essa é a pior herança de uma visão distorcida do que é religião e filosofia. Um abraço e até o próximo vídeo.